Deixa eu ver, então. A Ana Caroline está? Não. A Ellen Cruz? Aqui. A Jane? Eu. Liliana Croce? Sabrina? Eu. Tainá? Não, a Tainá me avisou. Ana Júlia Dias? Claudete? Aqui. A Gislaine? Joyce? Oi, tô aqui. Júlia Freitas? Juliana dos Santos? Oi, boa noite. Boa noite. A Maria Eduarda? Marilúcia? Não. O Vinícius? Não. Stephanie Novaes? E o Jean? Aqui. E a Adelaide? Também não. Tá. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Vocês chegaram a olhar o material que eu coloquei ontem? Sim. E agora? Aqui. Deixa eu só ver. Eu olhei só um pouquinho, professora, porque assim, ó, eu saí hoje de manhã 7 horas, cheguei agora, até tô tomando só café preto para enganar a fome, sabe? Porque eu trabalho no comércio, sabe? Né? Eu saio cedo e volto tarde. Tá, e aí tudo ontem, certo, tudo certo. Tá. Eu acabei colocando muito tarde ontem, mas tá tudo certo. Vocês podem ler ao longo da semana, tá? Deixa eu ver, Juliana Santos. Só um pouquinho, tem alguém me chamando aqui. A Adelaide chegou. Vou só marcar a presença dela aqui. Então, eu já compartilhei com vocês aqui a minha tela. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre... Deixa eu pegar meu cronograma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre clima organizacional e sobre os modelos de gestão, tá, pessoal? Alguém de vocês tem alguma noção já, ou já vivenciaram, ou já ouviram falar sobre o que é clima organizacional? Pesquisa de clima organizacional. Olha, a tela tá preta aqui. Vou compartilhar de novo. Aqui. Já. Deixa eu ver quem me disse que já. Já a Juliana, a empresa que trabalha. Isso é muito presente,
as empresas elas procuram trabalhar, foi feita recentemente a pesquisa de clima, normalmente elas acontecem no início do ano ou da metade para o final. O clima organizacional na empresa, ele é um processo que precisa estar, sim, muito presente. Os funcionários precisam vivenciar o clima organizacional, eles precisam sentir e cultivar a cultura organizacional da empresa para o melhor rendimento. Por quê? Porque daí eu conheço qual é o objetivo da empresa e eu trabalho com mais afinco, com maior dedicação. Não que por eu não conhecer, eu não vou ser dedicada, mas quando eu sei qual é o objetivo da empresa que eu trabalho, eu sei de onde a empresa está partindo e para onde a empresa está querendo ir. Tem quase 1.000 funcionários que a empresa trabalha, Juliana. Estaleiro Sheffield, tá. Bom, então eu vou começar falando sobre o que é a gestão de pessoas. O material que eu mandei para vocês ontem à noite, eu coloquei também no AVA, ele é mais um material complementar, tá? Para complementar as leituras de vocês, para que vocês tenham mais embasamento, mais coisas para ler, para adquirir maior conhecimento e para ajudar no desenvolvimento de vocês. Ele é mais mesmo para adquirir conhecimento, porque eu acho extremamente importante quando a gente trabalha nessa área de RH ou que a gente estuda sobre recursos humanos. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente descobre que ainda não sabe o suficiente, né? Então, vamos lá. Gestão de pessoas, ou recursos humanos, ou departamento pessoal, não importa qual é a definição que vai ser utilizada, ou RH, não importa assim a definição, ele se trata de ser um conjunto de políticas que são necessárias nas organizações, que as empresas precisam ter políticas, regras claras, organização, orientação, para que aconteça um processo gerencial adequado e para conduzir os aspectos gerenciais da empresa também, como, por exemplo, recrutamento e seleção, o treinamento e desenvolvimento, o pacote de benefícios, que são as recompensas que a gente dá para os funcionários, né? O pacote de benefícios a gente vai ver um pouco mais para frente, mas ele inclui o vale alimentação, o vale refeição, o vale transporte. Mas qual é a diferença de alimentação e refeição? Os dois podem ser vinculados ao pátio, eu vou falar isso também em outro momento, e tem empresas que dão os dois. A alimentação pode ser usado em supermercados e o refeição, ele é para almoçar, quando a empresa não tem refeitório, né? Ela dá a refeição. O Vale Transporte, ele faz parte do pacote de benefícios, apesar de descontar 6% na folha de pagamento, porque algumas pessoas não têm, algumas empresas não têm esse desconto, elas têm lá uma condução própria, um ônibus, uma van, um carro, e isso é considerado também como vale transporte. Às vezes eles descontam só um valor irrisório, apesar de que a CLT garante aos empregadores o desconto de 6%. Faz parte também do pacote de benefícios o plano de saúde, o plano odontológico, o PLR, que é participação de lucros e resultados, Gympass, que é o convênio com academias, que está muito na moda agora, né? Eu recebo inúmeros e-mails durante a semana de empresas querendo fazer uma parceria. Parceria com instituições de ensino também faz parte do pacote de benefícios.
E também dentro da gestão de pessoas vem a avaliação de desempenho ou avaliação por competências. É aquela avaliação que a gente faz dos funcionários lá na metade do ano, no final de ano, ou a cada semestre, e aí isso varia de empresa para empresa, tá? A administração de recursos humanos, é a aplicação das políticas, é a prática das políticas necessárias para a condução do trabalho, para gerenciamento especificamente de contratação de serviços de treinamento, de avaliação, sobre a remuneração de funcionários, plano de cargos e salários, o oferecimento de um ambiente bom e seguro para os funcionários, o salário emocional. A gente tem falado muito nos últimos tempos lá na empresa sobre o salário emocional, do quanto ele é importante e do quanto as empresas valorizam. Eu fiz um trabalho no meu mestrado há pouco tempo atrás sobre... O nome da disciplina era Recompensas e Incentivos. E a professora deu um estudo de caso para ser feito, onde uma fábrica de caminhões ela lançou um desafio para vendedores que receberiam comissão fixa por unidade de caminhão vendido e outra metade dos vendedores, então, receberia um prêmio aleatório que poderia variar de $10 a $250. E no final fez um levantamento para ver qual das duas equipes de vendas, qual das duas forças de vendas se destacou, qual das duas se foi melhor, né? E disparado, a equipe que ia ganhar o prêmio incerto e não sabido, que variava de 10% a 250%, aumentou em 75% suas vendas de caminhões. E já a equipe que tinha um valor de comissão, eles iam ganhar $25 ou $75, não me lembro agora o valor, por caminhão vendido, eles conseguiram aumentar só 12% nas vendas. E aí, então, nós precisávamos fazer a análise de por que isso aconteceu, né? Por que é que quem estava recebendo um prêmio que não sabia nem o que era, que podia ser um prêmio só de $10, e quem tinha lá $75 por comissão, por caminhão vendido, tinha vendido tão pouco. E a conclusão que nós chegamos foi que quando o benefício dado ao funcionário por um desafio, por uma meta proposta pela empresa é paga em folha de pagamento, folha mensal, se leva em consideração a tributação de INSS, imposto de renda, para a empresa tem também o FGTS, não é o caso, porque isso era uma empresa norte-americana, né? Então tinham só os impostos, e quem ganhou o prêmio, que não se sabia qual era, não tinha tributação de imposto nenhum. Então eles estavam muito mais motivados em atingir a meta, porque não seria tributado o presente deles, o prêmio deles, o brinde que eles fossem ganhar, muito embora eles não soubessem o que era. E aí se chegou à conclusão também de que o salário emocional, quando é um prêmio que varia de um valor X a um valor Y, ele gera um grande impacto sobre os funcionários, maior do que o valor pago em folha, do que é colocado na folha de pagamento como uma variável que vai incorrer em tributação de impostos, não só para a empresa, mas também para o empregado, que acaba onerando a folha para ambos os lados, né? Deixa só eu trocar o slide aqui. E nas práticas, então, das políticas de RH estão conduzir a análise de cargos, é onde a gente faz a descrição de cargos, isso na disciplina de cargos e salários eu aprofundo um pouco mais. A prevenção de necessidades de trabalho,
onde é necessário recrutar e contratar pessoas, seja por turnover, que é a saída de algum funcionário, realizar de imediato a substituição para não haver quebra na mão de obra, a seleção de candidatos adequados, orientar e treinar os novos colaboradores. Aqui entra a integração e socialização de novos empregados, que é extremamente importante. A avaliação de desempenho, que também pode ser chamada de avaliação por competências. A comunicação, entrevistando, aconselhando, disciplinando. E a comunicação, ela não acontece só no processo de recrutamento e seleção, ou só no processo de treinamento, desenvolvimento, ou de avaliação de desempenho. A comunicação, ela acontece todos os dias. O RH precisa estar receptivo para receber, acolher, ouvir aquele funcionário que procura o setor, que procura o profissional de RH, porque muitas vezes ele não vem com uma reclamação da folha, ele não vem com uma reclamação do colega, ou do líder, ou da empresa. Às vezes ele está com outras coisas envolvendo, que uma se entrelaça a outra, vira uma bola de neve e acaba refletindo também no trabalho dele. A importância de treinar e desenvolver as equipes para ter sempre equipes qualificadas e competentes para realizar o trabalho, porque isso também leva o nome, leva a marca da empresa, né? E a construção do comprometimento dos colaboradores. Então, assim, a gestão de pessoas se baseia em alguns aspectos fundamentais, que são as pessoas como seres humanos, né? A gente vê pessoas, os funcionários como seres humanos, como pessoas que são com todas as suas necessidades essenciais, biológicas, psicológicas. As pessoas como parceiras da organização, onde elas possuem capacidade de conduzir a organização a uma excelência, como parceiro das pessoas que fazem investimento na organização, parceiro dos seus colegas, com esforço, dedicação, responsabilidade, o comprometimento, que é extremamente importante, né? O que eu costumo falar quando eu faço o processo seletivo para trabalhar no estoque é que a gente precisa, no comercial também, a gente precisa ter sangue no olho por aquilo que a gente faz. A gente precisa ter vontade, anseios, desejos, expectativas de fazer, de realizar, de desenvolver e de sempre entregar. E quão é importante o nosso papel de pensar fora da caixa. Dia da mulher chegando, o que o RH vai fazer na empresa pela equipe de mulheres? Tem tanta coisa bacana que dá para fazer. Né? Mas vai ser uma rosa de novo? Sim, vai ser uma rosa de novo. E olha a importância que essa rosa carrega quando ela é entregue pelo presidente da empresa, pelo CEO, pelo diretor, que não é o profissional de RH que vai passar lá de setor em setor entregando um botão de rosa para cada uma, que não é o líder de cada setor que vai passar lá no setor e vai entregar uma rosa para cada uma. É o diretor, o CEO, o dono da empresa que vai disponibilizar o seu tempo, que é tão concorrido, e vai passar mulher por mulher, menina por menina, guria por guria, o que for, e entregar um botão de rosa, parabenizando pelo dia. Não que o do homem seja menos importante, né? Mas hoje a gente entrou nesse debate, né? Por que no dia da mulher tem que ganhar presente e no dia do homem não? Quem disse que não? Né? Teve empresa que eu trabalhei que os homens ganharam presente no dia do homem, sim. E foi um negócio bem legal que a gente fez. E aí que todo investimento se justifica quando traz um retorno razoável, quando apresenta resultados, quando aumenta o faturamento, quando aumenta a produtividade.
É uma escala, é uma sequência de coisas. Aumenta a produtividade, aumenta a competitividade, aumentam as vendas, aumentando as vendas, aumenta o faturamento, aumentando o faturamento, aumenta a rentabilidade da empresa, aumentando a rentabilidade da empresa, aumenta a expectativa de crescimento profissional e pessoal dos colaboradores. Então, é uma rota que não para nunca, uma coisa que leva a outra, uma coisa que leva a outra. Ah, eu preciso de um aumento porque aumentaram os meus gastos, porque eu estou fazendo um curso. Beleza, meus parabéns porque tu está fazendo um curso, mas a empresa por acaso cresceu? A empresa aumentou o faturamento, aumentou a produtividade, aumentou o número de clientes, houve este aumento também que justifique o motivo para eu aplicar um percentual de reajuste sobre o meu salário. Eu não avalio nessa situação só a competência e a capacidade do funcionário, não faço só uma avaliação de desempenho dele, eu faço uma avaliação também dos números da empresa, porque eu não posso pagar mais do que eu arrecado, né? Porque aí eu quebro a empresa. As pessoas, então, como parceiras da organização, que é onde elas são capazes de conduzir a organização a uma excelência e ao sucesso, e o sucesso toda a organização deseja alcançar, almeja, né? Todas elas querem ser destaque, querem ser reconhecidas e conhecidas, e com isso aí agora vem retorno de investimentos através de salários, incentivos financeiros, crescimento profissional, satisfação, a carreira, o plano de cargos e salários que é desenvolvido a partir da descrição de cargos dos funcionários, onde é desenvolvido a partir da avaliação de desempenho dos funcionários. Ah, professora, mas o que é que isso tem a ver com a cultura organizacional da empresa? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, porque se a empresa não deixar intrínseco para os seus funcionários que o objetivo dela é aumentar o faturamento, aumentar a sua rentabilidade, aumentar a sua lucratividade, as pessoas ficam iguais barata tonta. Tipo, eu tô aqui por quê? Por que não me dão aumento? Por que não me promovem? Por que é que não reajustam o meu salário? Ah, mas o fulano ganhou aumento. Tá, peraí, vamos ver o que ele fez de diferente. Ele pensou fora da caixa? Ele vendeu alguma coisa que estava parada no estoque há muito tempo, ele conseguiu colocar esse produto para girar, isso aumentou a comissão dele, com isso aumentou o rendimento dele, a diretoria viu e deu um reajuste de salário ou uma promoção, alguma coisa fora da caixa, diferente, ela fez, porque entregar o feijão com arroz, entregar o básico, todo mundo faz. Né? Agora, pensar fora da caixa, entregar alguma coisa diferente para a organização, isso sim é difícil, isso sim é um pouco mais complicado. E é aí que entra a questão do clima organizacional, porque se a empresa não deixar intrínseco e transparente para a sua equipe qual é a sua cultura e quão importante o clima organizacional é para a empresa, as pessoas não sabem para onde ir. E o clima organizacional pesado também quebra a produtividade, as pessoas não conseguem produzir, elas se sentem pressionadas, oprimidas, desmotivadas, e aí vai uma série de coisas. Nós precisamos ter uma equipe satisfeita, uma equipe que queira e que goste de ir para o trabalho todo dia. Vocês, pelo amor de Deus, não vão desanimar lá com o trabalho de vocês, que se estiver ruim, vocês não se preocupem, que tudo pode piorar. Não, mentira. Tudo tem solução e pode melhorar. As pessoas como talento fornecedor de competência. Eu sou uma pessoa fornecedora de competência. Qualquer um de vocês é um fornecedor de competência. Por quê? Porque nós trabalhamos pelo sucesso organizacional, para que possamos ter o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, que é extremamente importante. A gente não trabalha só porque precisa comprar comida, só porque precisa pagar a conta da luz, da internet, ou porque precisa pagar o boleto da faculdade ou do curso técnico. A gente trabalha porque é importante, porque nós buscamos o nosso crescimento, nosso desenvolvimento pessoal, profissional, porque
pensa como deve ser chato a gente não ter um objetivo na vida e não ter o que fazer o dia inteiro. Deve ser maçante, acho que as horas nem passam, acho que eu nem conseguiria, sabe? E as pessoas como capital humano. Por que como capital humano? A gente fala em contabilidade que uma pessoa, quando está muito tempo na empresa, por exemplo, está 18, 19, 20 anos na empresa, já está na contabilidade, já entrou para depreciação, né? Como patrimônio, como bem histórico da empresa. E também a gente brinca que os funcionários, a equipe, tanto da diretoria, gestão, os líderes, até o chão de fábrica, que o pessoal costuma falar, né? O pessoal que trabalha no estoque, na produção, que faz a máquina rodar, que faz a produção do que o comercial vai vender, são o ativo mais importante que as empresas têm. É o ativo que precisa ser cuidado, é o ativo que precisa ser olhado todos os dias. Poxa vida, hoje a Adelaide veio trabalhar assim, meio com o olhinho caído, tá séria, deu um bom dia tímido. Vamos dar uma passada lá para ver o que foi que aconteceu com ela, se o final de semana foi ruim, se ela acordou com dor de cabeça, se furou o pneu no caminho, alguma coisa aconteceu que abalou ela, daqui um pouco uma conversa, até do próprio líder ou do colega, às vezes acionam o RH, né? E o RH vai lá e quando entra na sala, acontece muito comigo, tá? Às vezes, quando eu entro na sala, o pessoal fala: ih, tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver, já fechei. Adelaide, fecha o teu microfone, por favor. Tá dando interferência. Isso, obrigada. E o pessoal já brinca, né? Ih, veio o RH, vai dar ruim, hoje vai dar ruim. Não, mas às vezes é só dar uma passada para mexer com o pessoal tá meio borocochô, e aí a gente passa, dá uma mexidinha com eles, uma sacudida, e eles acordam. Então, eu quero saber se desse primeiro tópico que a gente falou até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguém quer perguntar alguma coisa, alguém quer falar, quer contribuir com alguma informação, ou ninguém tem nada para falar. Ninguém? Então, vamos adiante. A gente vai falar um pouco sobre modelos de gestão de pessoas. O modelo de gestão de pessoas, ele vem mudando, vem variando. Quando eu comecei a trabalhar nessa área, há alguns anos atrás, que eu não vou contar quantos, era departamento pessoal. Quando eu saí de lá, uns 6 anos depois, eu fui trabalhar para uma empresa de suporte técnico, realizando treinamento de sistemas de folha de pagamento. Ele já estava começando a deixar de ser departamento pessoal para ser RH, mas ainda estava com um pé aqui, o outro pé lá, e naquele negócio. Então, existem diversos modelos, né? O modelo de departamento pessoal é normalmente estabelecido e determinado pelos escritórios contábeis, né? Onde
O departamento pessoal faz o processamento de férias, de admissão, de demissão, de folha de pagamento. E o ponto, normalmente, ele é fechado pelas empresas e enviado para o departamento pessoal, exceto em condições nas quais os funcionários têm aquele cartão de cartolina manual que preenche, e aí o empregador manda para o DP e o DP fecha. O comportamento humano trabalha com seleção, com modelagem, trabalha muito com a cultura organizacional, trabalha muito com treinamento e desenvolvimento de equipes. O departamento estratégico trabalha em assessorar a organização em todo o planejamento estratégico, faz parte, sim, do RH trabalhar no planejamento estratégico. Por quê? Porque quando se faz o planejamento estratégico, normalmente ele começa lá por setembro, outubro, fazer o planejamento estratégico para o ano seguinte, e a empresa tem uma perspectiva de crescimento. Neste ano nosso faturamento foi X milhões. Para o ano que vem, nós queremos um crescimento de 30% sobre esse faturamento. O que é que eu preciso para aumentar o faturamento em 30%? Eu preciso de mais gente trabalhando na produção, eu preciso de mais gente trabalhando na venda, eu preciso de mais gente trabalhando no financeiro para cobrar os inadimplentes. Então, quer dizer, é uma escala de coisas, e aí vai aumentar tanto o faturamento que eu vou precisar de mais gente trabalhando na cobrança, no crédito e cobrança, liberação, cadastro de novos clientes. E vai aumentar tanto a folha de pagamento que eu vou precisar de mais gente trabalhando no RH. Eu vou precisar comprar tanto mais matéria-prima para produzir ou produtos para vender que eu vou precisar de mais gente trabalhando no compras. Então, sim, o RH é um fator extremamente importante no planejamento estratégico, porque é ele que vai traçar, junto com os líderes de cada setor, quais vão ser as contratações realizadas no ano seguinte para se atingir esse crescimento de faturamento na empresa. E aí vai conseguir identificar, eu preciso contratar X pessoas no comercial. Se eu vou contratar X pessoas no comercial, eu calculo que vai aumentar a produtividade em X%, e cada colaborador na produção consegue fazer tantos itens ou tantos 1000 itens por dia, então eu preciso de tantos profissionais a mais na produção. Vai aumentar a cobrança, vai aumentar o faturamento, vai aumentar o número de clientes, eu preciso de mais gente no financeiro. O RH faz parte desse planejamento, porque ele vai traçar o perfil dos profissionais que vão ser contratados, e traçando esse perfil, ele já tem uma ideia de proposta salarial a ser apresentada. Então, isso já se consegue colocar além do planejamento estratégico de crescimento, planejamento estratégico de aumento das despesas com folha de pagamento, de acordo com o perfil das pessoas que foram encaixadas para crescimento, para o crescimento. E o que mais que o RH coloca no planejamento estratégico? Treinamento e desenvolvimento de equipe, recrutamento e seleção quando não é feito pela equipe interna, quando necessita de uma empresa terceirizada para realizar, eventos de confraternização com a equipe, o que a gente chama de kick-off, né, que é o pontapé inicial. A equipe externa lá da empresa vai ter o kick-off agora, a partir do dia 20 de março até o dia 24, então a gente vai passar uma semana num salão de eventos, num hotel, lá em Florianópolis, porque nós temos uma filial lá, e lá vão ter diversas palestras, treinamento, capacitação da equipe, inclusive uma comigo. Provavelmente eu vou dar vou sacanear vocês, eu vou dar uma aula para vocês lá na beira da praia. O que vocês acham? Eu vou pegar o meu note e vou sentar lá na beira da praia e vou dar aula para vocês. Ó, pessoal, hoje a aula meu escritório é na praia. Hoje eu vou dar aula daqui. Não dá nem tempo, gente. Eu saio daqui de manhã, a gente chega de tardezinha lá no hotel, é um dia inteiro de viagem, agora é alta temporada ainda, o trânsito é um caos. Eu chego no hotel já pronta para conectar, para dar aula para vocês, não vai dar nem tempo
conseguir ir à praia. Trabalha também com as competências, né? Que é o foco estratégico. Uma aula. Tu tá em Florianópolis, Juliana? Tu quer ir para lá assistir minha aula, né, danada? Tô sabendo. Vou locar um ônibus, vou levar vocês tudo junto comigo. A globalização e as mudanças no RH. Você sabe que com a globalização, agora eu vou falar um pouco de trabalho home office. O quanto ficou mais difícil o trabalho do RH. Mora em Florianópolis, a Juliana. Olha, eu vou te avisar então quando eu estiver lá e aí tu vai jantar comigo, tá, Juliana? Com o pessoal trabalhando em home office, tem uma aluna que está terminando ainda um TCC e ela fez a pesquisa dela sobre o trabalho em home office. Eu precisei ajudar ela porque ela montou um questionário de pesquisa, mas ela não teve muita adesão, então eu coloquei o questionário lá na empresa para que ela tivesse respostas para desenvolver o trabalho dela. Aí, a globalização, que é o trabalho em home office, se vocês forem fazer uma pesquisa no Google, coloca, é bem simples, vagas para trabalhar em RH home office. Vocês vão ver o quanto de vaga tem. Vagas para trabalhar na área comercial em home office. Vocês vão ver a quantidade de vaga que tem. E isso é a globalização, isso são as mudanças do RH. As pessoas trabalhando não mais em uma base, não mais em um escritório, em uma sede de empresa, mas trabalhando a partir de suas casas. E isso ficou muito forte, muito presente depois da pandemia, porque na pandemia muita gente teve que pegar o seu notebook e ir para casa, trabalhar de casa, e depois do fim da pandemia, do lockdown e tudo mais, muita gente não voltou para as empresas. Não porque foram demitidos, mas porque continuaram trabalhando em home office, seguiram trabalhando de casa. Então, quer dizer, o negócio funcionou, deu certo, e isso faz parte da globalização. Porque daí, daqui a um pouco, tu trabalha para uma empresa, eu preciso de um funcionário lá no Acre. E eu vou contratar ele por uma entrevista online, vou contratar ele para trabalhar lá, eu vou mandar os equipamentos para ele, ou eu vou fazer um depósito para ele, para que ele compre os equipamentos lá e depois ele envia a nota para mim na empresa. E assim, isso faz parte da mudança do mundo, isso faz parte da globalização. Eu vi na Você RH, eu não consigo lembrar agora o nome do laboratório, tá? Mas eu vou pesquisar e vou mandar para vocês o artigo que eles têm não a área de pesquisa e de produção, porque não tem como, mas a área administrativa, que é financeiro, RH, comunicação com cliente, comunicação com fornecedor, toda trabalhando em home office. E daí tem pessoas trabalhando no Brasil, na Suécia, na Dinamarca, na Espanha, em todos os cantos do mundo. Então, isso faz parte da globalização e das mudanças do RH, e isso faz parte também dos modelos de gestão de RH, porque nós precisamos estar cada vez mais flexíveis e preparadas para trabalhar com esse tipo de mudança. E aí é que eu trago para vocês o RH como uma função ou um departamento, que é uma unidade operacional, um órgão de staff, um prestador de serviços que faz recrutamento, seleção, treinamento, faz a parte da folha de pagamento, comunicação, cuida da saúde e segurança dos trabalhadores e também do pacote de benefício. E daí nós temos o RH como um conjunto de prática de recursos humanos. E daí ele se refere à organização
no recrutamento e seleção, no treinamento, no pacote de benefícios, na comunicação, na higiene e segurança. Vocês estão vendo que aqui caiu fora, eu não falei para vocês, em processamento de folha, quando ele passa de RH como um conjunto de práticas de recursos humanos, ele deixa de ser um staff de processamento de folha e ele passa a ser relacionamento com as pessoas, com os funcionários, com as equipes de trabalho, com os grupos de trabalho. E o RH como profissão, que é a minha profissão é recursos humanos. Lá na empresa, recentemente, eu já falei para vocês, nós mudamos o nome para DHO, Departamento Humano Organizacional, Desenvolvimento Humano Organizacional, até eu me atrapalhei agora. Então, o RH como profissão são os profissionais com os mais diversos papéis, que trabalham na seleção de pessoal, no recrutamento, no treinamento, que trabalham no cuidado, na saúde ocupacional. E a saúde ocupacional, gente, eu vou falar isso mais para frente para vocês, porque tem um conteúdo que eu estou preparando, que esse é o bônus para quem faz administração, porque seria uma disciplina só de RH, tá? A saúde ocupacional, ela não é só fazer o exame admissional, os periódicos e os demissionais. A saúde ocupacional é o RH estar atento, junto com os líderes de cada setor, ao comportamento de cada um dos indivíduos. É a gente perceber quando uma pessoa não está legal, como aconteceu. Hoje é terça, então foi na semana passada, uma funcionária veio lá na minha sala me entregar um atestado e eu percebi que ela estava extremamente nervosa porque ela estava tensa, ela estava dura, sabe? E aí eu perguntei, tá tudo bem contigo? E quando eu perguntei, tá tudo bem contigo? O queixo dela começou a tremer. E eu vi que ela segurou para chorar. Eu disse, vem, senta aqui, vamos tomar uma água. E a mulher desabou em choro, gente. E tu percebe isso na postura das pessoas quando elas vão falar contigo. Porque normalmente, como eu circulo pela empresa inteira e mexo com todo mundo, eles brincam, eu brinco com eles brincam comigo, e quando eles vêm sérios e eles vêm com o corpo rígido, assim, chega a estar com o ombro encolhido, eu já percebo que eles não estão legais. E aí eu pergunto, às vezes eu pergunto, tu não quer sentar e tomar uma água? Eu queria conversar um pouquinho contigo, quero te falar umas coisas, eu percebi alguma coisa, eu quero que tu me conte. E aí eles falam porque eles já vêm chateados, já vêm aborrecidos, e aí vocês conseguem ouvir. Pode falar, Stephanie. Eu estou passando por isso no meu emprego também. Eu fui falar com o meu chefe, questão de trabalho, ele percebeu que eu estava tensa e diz ele que é a linguagem corporal, né? É a linguagem corporal. Ele disse que estudou bastante para lidar com as pessoas assim, para como é que ele me explicou? Para escrever o que tu está sentindo através do teu corpo, do jeito que tu fala, né? Porque eu sou nova lá no serviço, nesse emprego novo, e eu andei meio tensa com algumas coisas que andavam acontecendo, e eu fui falar com ele sobre as vendas, uma questão de trabalho, e ele me chamou para conversar. E aconteceu exatamente a mesma coisa comigo também. E tu conseguiu desabafar? Consegui um pouco. Né? Um pouco. A gente fica bem agressiva, né? A gente tem medo de não... um pouco. Pode falar. Porque eu sou nova, eu tô na experiência ainda, então eu tenho medo de me expressar demais, porque eu sou uma pessoa muito... Começa a falar e não para mais, entendeu? E aí eu pedi para ele pra gente deixar essa conversa para alguma outra hora. Eu quero passar meu contrato primeiro, depois eu tenho medo. Né? Mas se tu tá percebendo, Stephanie, alguma coisa que não está certa, ou tu tá pensando fora da caixa, tu tá vendo que está sendo feito de uma maneira e que tu pode falar de outra maneira, fazer de outra maneira, e o teu líder deu abertura para te falar com ele, fala.
Não guarda isso para ti, não guarda no teu coração e não tenha medo do contrato. Porque às vezes a gente ficar retraída e soltar isso só depois do contrato é pior. Porque aí depois do contrato, passei o contrato, efetivei, agora eu vou soltar, vou falar o que eu penso, e aí eu me dou conta que aqui não é o meu lugar. Eu estou no lugar errado, e eu deveria ter falado antes, de repente teria facilitado as coisas, ou não. Né? Eu tive uma outra situação com uma outra funcionária que teve uma crise de ansiedade, ela estava extremamente nervosa, e aí eu conversei muito com ela, ouvi tudo que ela tinha para me falar, e aí ela disse assim para mim, tu fala com ela para mim, que seria a líder dela. Eu disse, não vou falar com a tua líder. Tu vai lá, tu vai chamar a tua líder para conversar, tu vai sentar na frente dela e tu vai falar para ela exatamente o que tu disse para mim. Tu é grossa, tu é estúpida e eu não gosto quando tu grita comigo. Das duas, uma. Ou ela vai me ligar e vai dizer demite ela, ou ela vai se tocar. Mas, na verdade, eu já tinha falado para a líder dela que ela era grossa, estúpida e que ela gritava com as pessoas, né? Então, eu encurtei um pouco o caminho, eu só queria que ela dissesse também, e ela foi lá e falou, e deu tudo certo. Então tá, muito obrigada, eu vou fazer isso. Ele acabou de me mandar uma mensagem agora. Conversa com ele. Fala com muita educação, com muita calma, fala que tu percebeu, que tu notou, não usa a palavra eu acho, fala o que tu pensa, eu penso que é assim, mas poderia ser assim, e evita de usar nome de pessoas, tu só indica o nome das pessoas se ele te pedir, se ele não te pedir, tu não coloca o nome das pessoas, não envolve pessoas, só fala o que tu viu e o que tu sentiu. Certo, muito obrigada. Usa exemplo de outras experiências que tu teve, se tu vivenciou já alguma coisa parecida, de que maneira foi o desfecho e como se resolveu. Mas não guarda isso para ti, porque não é legal, daqui a um pouco tu vai te frustrar. E aí a gente trabalhar frustrada ou no lugar que a gente não gosta, não é bom. Era o meu sonho trabalhar nessa empresa e anda acontecendo muita coisa desagradável comigo. É que eu entrei junto com uma outra moça nova, sabe? Uhum. E nós duas não estamos bem. A gente pediu para conversar com o gerente geral e ele quis conversar com nós hoje, só que a gente deixou para adiar. Só que agora ele mandou uma mensagem para mim, que mandou o meu supervisor para feira amanhã, em Não Me Toque, para poder conversar com nós, que ele sabe que precisa conversar com nós. Então, conversa com ele. Vai ser nós duas. Então, conversa com ele. Espelho que tu conversou com a prof e a prof mandou tu abrir o coração. Então tá, muito obrigada, viu? Nada. Pessoal, administração de recursos humanos, então. São pessoas como recursos produtivos, são tratamentos padronizados de uniformes, a busca de atividade física ou intelectual. A administração de recursos humanos vem da era industrial, lá que a gente falou na aula anterior, vocês lembram? Da Revolução Industrial. Tem ênfase operacional. Em relação ao tipo de trabalho, a manutenção do status quo é onde eu estou e é onde eu quero chegar. E o trabalho é isolado, não existe trabalho em equipe. Na gestão de pessoas, são as pessoas como seres humanos, as pessoas são vistas como pessoas e a importância que elas têm. O tratamento é individualizado e personalizado, de acordo com o perfil de cada profissional. A busca da atividade física e mental, querem saber o que as pessoas pensam, não é só o trabalho braçal. Querem também saber o que as pessoas pensam, o quanto é importante. Aqui nós já trabalhamos na era da informação, o quanto é importante as informações, a comunicação, a ênfase tática, o trabalho mental, né, que as pessoas precisam pensar para executar as suas tarefas, não é mecânico.
a importância da criatividade das pessoas no trabalho, pensar fora da caixa, né? Que eu penso diferente, eu penso assim e coloco a minha opinião e a empresa adere ou não à opinião. E a colaboração, é o trabalho colaborativo, onde um ajuda o outro e não é mais o trabalho individual. E aí nós vamos para a gestão de talentos humanos, que é onde nós estamos hoje, que são as pessoas como provedoras de competência, cada um tem a sua competência, o seu desenvolvimento, a sua capacidade de apresentar maiores e melhores resultados, o tratamento individualizado e personalizado de novo, cada ser como é, a busca pela atividade intelectual, onde a gente busca que as pessoas se desenvolvam, que elas apareçam, que elas mostrem do que elas são capazes. Estamos na era do conhecimento, onde a busca por conhecimento, que é o que vocês estão fazendo hoje, buscando conhecimento, buscando aperfeiçoamento. A ênfase na estratégia, onde trabalhar com estratégias e planejamento é extremamente importante. O trabalho intelectual, onde cada um tem a sua ideia, apresenta a inovação. Inovação, tu falou lá em Não Me Toque, lá está tendo uma feira e lá tem muita inovação na área da agricultura, né? E a participação ativa e proativa, onde nós participamos ativamente das estratégias da empresa, do crescimento, do desenvolvimento e somos proativos. A gente tem iniciativa, a gente quer fazer, a gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer ver o faturamento aumentar para garantirmos também o nosso crescimento e desenvolvimento. E por que a administração de recursos humanos é importante em todos os cursos? É mais fácil a gente responder por que não, né? E quais são os erros que o RH poderia cometer e que são, de certo modo, graves para a empresa. Que não, a gente não quer que aconteça. Contratar a pessoa errada, ter um alto índice de rotatividade, e isso acontece quando a gente contrata a pessoa errada, ela não fica no trabalho ou nós não temos como ficar com a pessoa. Se deparar com um funcionário que não está dando o seu melhor, ou seja, ele não está satisfeito, ele não está onde ele queria, então ele não se empenha, não se dedica. Levar a empresa ao tribunal, isso são as ações trabalhistas. Uma empresa considerada irregular, de acordo com a legislação, é uma empresa que pratica discriminação, não cumpre com os impostos, não cumpre com a legislação trabalhista, não cumpre com as suas normas e regras. E a falta de treinamento, de capacitação da equipe que leva ao buraco, leva para o fim, destrói o crescimento e o desenvolvimento da empresa. E agora, alguém tem alguma coisa para falar? Não? Ninguém tem nada para perguntar? Pessoal, eu tenho 6 minutos aqui, a chamada vai cair, então eu vou encerrar ela. Vou mandar outro link lá no grupo para vocês, vocês conectam de novo, que eu tenho mais 12 slides para falar para vocês. Tá? Esse conteúdo ele é um pouquinho extenso, mas ele é bastante importante e a gente precisa conectar de novo para continuar o nosso assunto, tá? Eu vou encerrar aqui e vou criar outro link e mandar lá para vocês.
Oi, pessoal, só um pouquinho. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Bom, aí então, continuando, tá? Só ver se tem mais alguém aqui. Continuando, então, que de acordo com especialistas, o tratamento direto das pessoas é e sempre foi parte integral da responsabilidade de todos os gestores, seja o gestor de RH, o gestor do comercial, da produção, do estoque, da logística, do fretes, do licitação, do financeiro, do gestor de TI. Tratar com as pessoas, ter a habilidade com as pessoas, saber ouvir, conversar, ouvir a opinião antes de julgar é uma parte integrante, é uma responsabilidade grande que os líderes carregam e eles precisam cumprir, eles precisam zelar por isso. E algumas das diretrizes são colocar a pessoa certa no trabalho certo. Não adianta eu pegar um cara que é mestre em TI e colocar ele para ser gerente de licitações, o trabalho não vai funcionar. O objetivo é que ele faça captações de licitações públicas para aumentar a arrecadação e o faturamento da empresa. A integração de novos funcionários na organização ela é extremamente importante. Começa com o pessoal de RH, de DP, de DHO, enfim, o que for, né, que recebe o funcionário, entrega contrato, pega assinatura e assim sucessivamente segue os passos para colocar a pessoa para trabalhar e depois nos demais setores também ela precisa passar por uma socialização, uma integração, onde ela conhece os demais membros da equipe, o treinamento dos colaboradores em trabalhos que constituam novidade, que seja diferente. Uma máquina nova, por exemplo, não vai colocar a máquina lá e vai mandar o cara trabalhar, é só apertar o botão, tá? Mas qual é a finalidade de apertar o botão? Se eu apertar esse botão, o que acontece? Quantas vezes eu posso apertar o botão? Existe uma série de critérios para o só apertar um botão. Não é só apertar um botão, existe um motivo para isso, né? A busca por melhoria no desempenho das pessoas. Quanto melhor for o meu desempenho, melhor vai ser o desempenho da minha equipe, melhor vai ser o desempenho da minha empresa. Então, os líderes são responsáveis por isso, desde o líder de RH até o líder de cada setor. O ganho de cooperação criativa e desenvolvimento, o bom relacionamento no trabalho, a importância de interpretar as políticas e os procedimentos da organização. Isso quer dizer, não adianta o pessoal do RH dizer para mim que durante o horário de expediente é proibido usar o celular pessoal e ele precisa ficar guardado na bolsa ou na gaveta, se lá na sala o meu líder passa o dia inteiro no telefone fazendo ligações particulares e não de trabalho. Então, por que é que existe uma política, um procedimento, uma regra na organização se quem precisa me dar o exemplo não cumpre? Então, serve para todos. O controle de custos no trabalho, isso quer dizer o uso consciente da matéria-prima, do papel da CAPES, do CLIP, e evitar o aumento de custo. E a proteção
da saúde psicológica dos colaboradores e as suas condições. O trabalho que eu pedi para vocês fazer, eu coloquei lá sobre a síndrome de burnout. E cuidar a síndrome de burnout na empresa também é cuidar da saúde psicológica dos trabalhadores. Também é saúde e segurança ocupacional, porque imagina um profissional desenvolver uma doença de ansiedade ou crise de nervos, começar a tomar ansiolítico na empresa, se bem que hoje em dia tomar ansiolítico porque está trabalhando em um clima tenso é já corriqueiro, é rotina. É difícil encontrar alguém que não toma. Clima organizacional, então, é em relação ao que tange ao ambiente organizacional, e ele pode ser interno ou externo. O interno, quando ele tem uma influência direta no microambiente. E o que é o microambiente? O micro e o macroambiente. O microambiente é a minha sala, é o meu setor de trabalho, é a abrangência que tem em toda a empresa. Por exemplo, no RH, nós somos entre duas, eu sempre brinco que nós somos 2,5, né? Somos eu, a minha colega, e uma aprendiz que está há pouco tempo lá com nós, por isso que eu brinco que nós somos 2,5, mas eu acredito que logo, logo nós seremos 3, porque a menina é super atenta, super ligada, aprende muito rápido. Ter boa definição das funções de cada indivíduo, quer dizer, cada pessoa precisa ter claro quais são as suas funções. E, por favor, gente, nós estamos vivendo em um mundo globalizado. Aquela maldita frase de isso não faz parte da minha função não pode existir mais. As pessoas não podem mais falar isso. Eu preciso que tu digitalize essa pilha de documentos aqui, porque são contratos de prestadores de serviço, são extremamente importantes, mas tu precisa digitalizar o contrato e renomeá-los pelo nome do prestador de serviço. Isso não faz parte da minha função. A minha função é fazer cotação de preço. Eu não vou digitalizar documento, gente, por favor. Nós somos uma equipe e não uma equipe. Nós trabalhamos em um mundo globalizado e não em um mundo individualizado. Nós trabalhamos todos em prol do mesmo objetivo e não do meu objetivo único, que é o de receber o salário no final do mês. Porque uma pessoa que pensa assim, de uma maneira quadrada, isso não é minha função, ela trabalha como uma equipe em benefício próprio e não em prol de toda uma equipe de trabalho, de todo um grupo, de toda uma empresa. A comunicação interna, ela precisa ser eficiente, ela precisa ser eficaz, ela precisa ser clara. As pessoas precisam entender o que o líder está falando, o que o RH está falando, por que isso está sendo dito, em que momento, com qual objetivo, onde querem chegar com esse recado. Precisa ser interpretado. Ficou dúvida, procura quem passou a mensagem e pergunta: olha, eu não entendi o que tu falou. E, sinceramente, se tu puder me explicar, eu vou agradecer e vou conseguir trabalhar muito melhor. A qualidade de produtos e serviços, então, é a qualidade da entrega que a empresa faz. Por exemplo, é uma distribuidora de biscoitos e ela tem lá no rol das qualidades, dos valores dela, que ela faz entrega em até 12 horas depois do pedido. Então, ela precisa cumprir com isso, porque isso é uma qualidade de produto, que são os biscoitos que ela está mandando, e de serviços, que é a entrega. Eu prometi para ti que até amanhã de tarde, às 4 horas da tarde, vai estar entregue no teu estabelecimento comercial. E eu vou cumprir, eu preciso trabalhar para cumprir isso. E uma cultura organizacional saudável. O que é uma cultura organizacional saudável? Onde as pessoas se sentem bem, se sentem em paz, se sentem em um ambiente amistoso, acolhedor, onde elas têm um bom relacionamento com os colegas, com os líderes, e não só com o colega do setor, com o colega do setor da sala ao lado, da sala ao lado, da outra sala ao lado, de todas as salas, é onde tu consegue circular por todos os setores. Eu brinco lá na empresa que eu pego atalho. Eu entro,
passo pelo ponto, eu entro no saque, falo com as meninas, do saque eu entro na licitação, da licitação tem uma porta que eu consigo entrar na sala do compras, da sala do compras tem uma porta que eu consigo entrar na sala da diretoria sem precisar passar pelo corredor, tá, pessoal? É uma sala que liga a outra. E aí, quando eu estou na sala da diretoria, aí não tem jeito, eu tenho que ir para o corredor. Aí eu vou para o corredor, na sala da frente está do responsável técnico e da outra porta está do comercial. Então, eu entro em uma primeiro, saio dali, já entro na outra, e aí eu circulo por todos os setores, quase todas as manhãs eu passo em praticamente todos os setores dando bom dia. O dia que eu não vou e que eu apareço só de tarde, aí já tem alguém pronto para me perguntar: tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa que tu não veio hoje de manhã? Eles estão sempre com a pergunta, né? Lu, tu não veio hoje de manhã, aconteceu alguma coisa, fiquei preocupada contigo. Não, hoje de manhã aconteceu, deu um terremoto lá no RH, eu não consegui sair, mas tá tudo certo, as estruturas estão de pé. Então, em relação ao ambiente externo, é o que nós levamos para o macroambiente, é o que nós levamos conosco. São os nossos hábitos, são os nossos costumes, são as nossas culturas, de acordo com os fatores demográficos de onde nós viemos. Na filial, a nossa responsável técnica é do Acre, gente. Aí, quando eu fui a primeira vez lá, eu olhei para ela e disse: nossa, tu é do Acre, o que tu veio fazer aqui, né? E aí ela olhou para mim e disse assim: pois é, tu vai dizer para mim que o Acre existe? Eu disse: eu nunca duvidei que o Acre existisse. Ela disse: mas todo mundo olha para mim e fala: gente, o Acre existe. Porque ela é muito baixinha, ela é muito miudinha e ela carrega um sotaque assim muito pesado. E ela tem cara de indiazinha também, mas é uma graça, uma menina muito querida. E eles vieram para o sul, na verdade, veio ela e a família toda, né? Ela, o pai, a mãe, os irmãos, os avós, o marido dela, a família inteira mudou do Acre para Florianópolis, em busca de qualidade de vida, em busca de mercado de trabalho, e vou dizer para vocês, todos estão empregados, todos estão trabalhando, e lá no Acre eles não tinham, né? Porque o Acre ele é muito ali grudado no Amazonas, então 6 meses chove, 6 meses eles trabalham, e aí fica naquela situação. Os fatores tecnológicos que são externos, daí não somos nós que carregamos, a globalização é o mundo, é o mercado que nos expõe quais são os fatores tecnológicos. Por exemplo, o meu notebook ele é muito bom, é bom pra caramba. Quando eu levei ele para formatar, o cara queria comprar ele de mim, porque ele é bom para jogos e eu não quis vender. Mas ele está defasado, eu preciso comprar outro, porque ele é grande, entende? Então, quando eu viajo, ele me atrapalha, ele é muito pesado para mim carregar, eu quero comprar um mais compacto, menorzinho, mais fininho, enfim, e esse fica aqui e o outro eu carrego. Fatores econômicos é o que está acontecendo na comunidade, no nosso município, no nosso estado, no país, no mundo, o impacto que o dólar gera sobre os medicamentos, sobre a farinha, sobre o tomate, a seca que aumenta o preço do leite porque não tem pasto para o gado comer, não tem água para o gado tomar, as prefeituras precisam levar água de pipa. Então esse é o fator macroeconômico que gera impacto. Eu trabalho, por exemplo, em uma confeitaria. E a seca impactou o quê? A produção de trigo, a produção leiteira, a produção aviária, porque não tem pasto para o gado comer. Sendo assim, nem água, o leite vai ficar mais caro. A seca matou boa parte da safra de trigo. Sendo assim, eu vou precisar importar farinha, a farinha vai ficar mais cara. Por causa da seca, muitas galinhas morreram e diminuiu a produção de ovos. O que acontece com o ovo? Sobe o preço também. Eu preciso comprar tomate para fazer pizza ou para fazer bolo, ou seja lá o que for, o tomate está mais caro por causa da seca. Aí eu preciso comprar calabresa, a carne de porco subiu demais. Por que subiu demais? Por causa da seca. Então, quer dizer, uma coisa acaba levando a outra e a gente paga a conta no final das contas.
Os níveis de atuação do RH, então, deixa só eu ver. Alguém ficou com alguma dúvida até agora? Não? Tá tudo certo? Vocês viram que eu engato uma primeira e vou, né? Vocês me parem se vocês precisarem de alguma coisa. Se eu não ver, é porque eu tô na outra tela, mas aí vocês abrem o microfone e dão um grito comigo. Os níveis de atuação do RH, então, ele tem a atuação estratégica, onde ele trabalha nas políticas da empresa, não são só políticas de RH, tá, pessoal? São nas políticas da empresa, são nas normas e nas regras internas da empresa, na visão e na missão da organização, onde nós estamos, o que é que nós vemos, onde nós queremos chegar, quais são os nossos valores, nos objetivos estratégicos, que é em relação normalmente ao crescimento da empresa, da organização, no nível tático, que é o gerenciamento das diretrizes, o acompanhamento das metas do plano de ação. A nossa meta é extremamente alta. Esse mês nós precisamos faturar 50 milhões. O que a gente vai fazer para isso? Chama o RH para motivar o pessoal. O RH vai lá, faz um trabalho de motivação, de treinamento, de desenvolvimento para capacitar o pessoal, chama o fornecedor para treinar aquele produto novo, coloca aquele produto novo numa promocional para ver se alavanca as vendas e quase sempre isso dá certo. E no operacional, o RH atua no gerenciamento da rotina. Ah, professora, mas o gerenciamento da rotina não é o líder do setor? Sim, é o líder do setor. Mas o RH, às vezes o líder do setor não procura o RH, mas o RH tem que procurar o líder do setor e perguntar, cara, tá tudo certo aí no teu setor, tu tá precisando de alguma coisa, tua equipe tá redondinha, tá fluindo, tá funcionando, estão fazendo as entregas, ou como é que tá? Tá ruim, precisa contratar mais gente, ou precisa substituir alguém porque não tá dando certo, não tá entregando, não tá tendo produtividade. As competências do setor de RH, então, de estratégia organizacional, que envolve os seguintes aspectos nesta sequência, tá? Definir e desenvolver o sentido de missão. Qual é o sentido de missão da empresa? Qual é a missão da empresa? A empresa tem a missão de ser reconhecida como a melhor no seu segmento. Ter a definição da visão, estabelecer a visão, estabelecer os objetivos da empresa. Tá, eu quero ser reconhecida como a melhor no segmento que eu trabalho, mas o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Qual é o meu ponto de vista? Onde eu estou? Onde eu quero chegar? De que maneira eu tenho que trabalhar? Qual é a minha visão de trabalho? Qual é a minha visão de público? Qual é a minha visão de mercado? Eu quero trabalhar com competência, com ética, com responsabilidade, com entrega, com cumprimento de prazos, com respeito ao ser humano, com respeito aos meus profissionais. Aí faz a formulação das estratégias para alavancar os objetivos, de novo, planejamento estratégico. E o planejamento estratégico, ele é só anual, professora? Não, tem algumas empresas que trabalham com planejamento estratégico mensal. Mas eu digo para vocês, é muito, muito arriscado, tá? Porque daqui a um pouco tu vai fazer um planejamento